Algumas empresas procuram uma solução mágica para trazer inovação ao seu negócio. Algumas empresas acreditam que o segredo do sucesso está na tecnologia. Mas as empresas mais competitivas e modernas sabem que o melhor investimento são os jovens talentos. Aprendizes e estagiários trazem a liberdade, a criatividade e a garra de quem está começando a construir uma carreira e quer provar todo o seu potencial. O CIEE possui toda a experiência para auxiliar qualquer empresa a criar um programa de estágio e aprendizagem. Qualquer empresa mesmo. Entre em contato agora com o CIEE e dê um upgrade no seu negócio. CIEE, transformando vidas, construindo o futuro. Olá, eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Pensando o Brasil aqui pela TV CIE. Meus convidados hoje a Pensar o Brasil, até porque teremos uma conversa a três, são Fábio Jambiagi, economista, pesquisador associado do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Fábio, seja bem-vindo ao Pensando o Brasil. Um prazer estar aqui com você, Adalberto, e com meu velho amigo Eduardo Velho. Já apresentado pelo Fábio, Eduardo Velho, economista-chefe da JF Trust, gestora de recursos. Velho, seja bem-vindo ao Pensando o Brasil. Obrigado pelo convite, Piotto, e claro, um prazer imenso aí fazer a nossa entrevista, nossa live aí com o âncora, nosso grande conhecedor da área fiscal, Fábio Jambiagi. Senhores, obviamente que isso era esperado depois do ano difícil pelo qual passamos, a humanidade inteira passou o ano passado. Havia toda uma expectativa de crescimento, de retomada, de volta do crescimento econômico neste ano, mas sabendo que carregaríamos passivos importantes, sobretudo do lado fiscal, porque os governos foram obrigados a gastar, e não foi diferente no Brasil. Eram gastos imprescindíveis justamente para mitigar os efeitos, primeiramente sanitários, de saúde, de convivência das pessoas e também, obviamente, por parte das empresas. Mas o desejo, os desafios são grandes e o desejo, eu diria, que é ainda maior de voltar ao crescimento. E nós temos uma conjuntura, me permita aqui fazer um breve resumo, que ela é desafiadora, sim, mas, por outro lado, ela tem ali o que eu chamo de alguns sinais dicotômicos. Eu vou dizer, por exemplo, nós tivemos um recuo, uma oscilação negativa do PIB no segundo trimestre de 0,1%, embora o crescimento do ano, o acumulado, é positivo, de 1,8%. Eu tenho um problema de inflação crescente, eu tenho um câmbio que pressiona, inclusive, a inflação brasileira, eu tenho o fiscal, que já fiz menção, as contas estão ainda mais vermelhas, eu tenho, por exemplo, um drama de falta de insumos, o que também era esperado, dada a paralisação da economia do ano passado. Esses dias eu estava vendo que montadoras aqui no Brasil estão pedindo 4 meses até para entregar um carro que tenha sido encomendado. Por outro lado, tenho também previsão de juros mais altos de Selic, que tem subido, diga-se de passagem. Eu tenho inflação, eu vou falar da inflação porque ela chama atenção. Para você ter uma ideia, o IPCA 15 agora, o acumulado em 12 meses, é de 9,30. Se eu olhar para o IGPM, e esse foi o primeiro a mostrar que nós tínhamos um drama inflacionário de volta, nos 12 meses está em 31,12%, 16% só neste ano. Bom, por outro lado, eu tive um resultado extremamente positivo da balança comercial, o melhor agosto, um crescimento de 7 bilhões e 600 milhões positivo, ou seja, 54% de alta, se comparado ao mesmo agosto do ano passado, o que também foi um ano muito difícil, então, obviamente, esse número é exponencial por isso. No ano, eu tenho um crescimento de 45,7% e tenho 2 dados que me chamam a atenção. A confiança da indústria medida pela CNI chegou a 63,2 pontos. A média histórica é 54 pontos, ou seja, estão bem acima da confiança da média histórica. É o 4º mês consecutivo de crescimento da confiança dos empresários industriais. E a confiança dos serviços, que é medida pela Fundação Getúlio Vargas, também cresceu a 99,3 pontos. É o maior desde setembro de 2013. Fábio, vou começar contigo. Diante desta conjuntura que parece ser contraditória, quais são os desafios neste momento para a gente, digamos, não só retomar a economia, mas dar a ela uma condição de crescimento sustentável de longo prazo? Eu vou ser
curto e grosso, é muito difícil, para não dizer quase impossível, no contexto atual, falar em sustentabilidade, porque nós estamos... eu sou um pouco mais velho que o Eduardo, eu me formei em economia em 1983, nunca, jamais, na minha existência profissional, que já está mais perto de 4 décadas que de 3,5, eu vi uma circunstância tão conflitiva e aflitiva como o atual, né? Quer dizer, nós temos simplesmente um conflito de poderes em gestação, né? Uma situação de um nível de gravidade institucional como realmente não se vê no país desde a redemocratização de 1985. Então, eu vou fazer um paralelo com aquele documento que o então PMDB tinha difundido ao país lá para final de 2015, acho que começo de 2016, quando estava se configurando aquela situação política que acabaria levando ao impeachment da então presidente Dilma Rousseff e a posse do vice-presidente. Esse documento se chamava Ponte para o Futuro, você certamente lembra. Não é? Então, eu diria o seguinte, o que a gente tem que pensar é uma ponte para 2023. Não adianta pensar o que vai acontecer em termos de sustentabilidade, porque nós temos uma situação, um ano e pouco, que nos separa de dezembro de 2022, e outra, eventualmente, completamente diferente depois. Nós temos que chegar à posse do presidente eleito nas eleições de 2022, que tomará posse, eventualmente o atual, se for reeleito, em janeiro de 2023. E todas as ações dos agentes políticos e econômicos estão tendentes a que o país chegue na situação menos ruim possível a este marco de eventual transição. Digo menos ruim possível porque temos que estar cientes de que é uma situação extremamente grave. Eu não enfatizaria excessivamente a importância desses indicadores de confiança. A aderência dele à evolução da produção tem sido meio precária nos últimos anos e acho que, no caso de alguns setores, pode haver uma influência do fato de, claramente, o ritmo de vacinação estar avançando, uma situação em que boa parte da população adulta, daqui a 2 ou 3 meses, estará, em boa parte, vacinada, e isso é natural, e gira uma perspectiva de algum retorno à normalidade depois desses últimos 18 meses bastante dramático, particularmente no setor de serviços, que tem atividades que foram, em parte, paralisadas ou dramaticamente afetadas pela pandemia, casos típicos dos setores de hotelaria, turismo, bares e restaurantes e eventos. Mas, de um modo geral, o panorama que a gente tem, olhando para os indicadores agregados, é de uma recuperação em V que já ocorreu. Não é? Aqui eu tenho uma visão muito particular, não é? Eu sou crítico em relação a alguns aspectos da política econômica, mas não há como ignorar aquilo que na política Ulisses Guimarães chamava de sua excelência olfato. Não é? E sua excelência olfato na economia, basta olhar o gráfico. Se olha aqueles indicadores de produção depois de março do ano passado, despenca até um vale profundíssimo em abril. A partir daí, claramente, há um processo de recuperação muito intenso, sem dúvida nenhuma, maior do que o mais otimista poderia esperar naquelas semanas absolutamente terríveis de abril do ano passado, quando parecia que o mundo estava acabando, mas que, de modo geral, se completa com a economia voltando ao nível, dependendo do indicador, até um pouco acima no começo do ano, em relação aos níveis de produção de fevereiro do ano passado. Mas depois, os sinais de retorno àquela situação de baixo crescimento, aquilo que jornalisticamente se chama de pibinho, são muito claros. Não é? Não sei se o Eduardo concordaria comigo nesse particular.
Eduardo Velho, me conta lá, do seu ponto de vista, eu vou fazer a mesma pergunta, o Fábio já me ajuda nisso no encerramento dessa fala inicial dele, mas você vê de que maneira há um otimismo a ser compreendido ou há um pessimismo que ainda precisa ser absorvido para a gente depois mudar de patamar, dados esses números que eu chamei de conflitantes? O Fábio já considera que os índices de confiança não absorvem realmente a conjuntura. Depois eu vou voltar a isso, mas vou deixar o Eduardo falar, tá? Tá, por favor, vamos lá. Velho, por gentileza. Sobre indicadores de confiança, eu concordo nessa avaliação. Realmente é um indicador até meio, algumas vezes, defasado, algumas vezes na série histórica, ele acompanha em determinados períodos a recuperação ou ciclo de queda. Mas, recentemente, ele não tem captado bem digamos assim, o ciclo, antecipar o ciclo de recuperação ou de aceleração. Então, realmente, eu costumo ver mais os preços de mercado, né? Então, o Fábio, que ele falou aí, que foi extremamente importante, a questão da crise institucional, né? Eu acho que isso é um fato que já está dado. Acho difícil essa remoção no curto prazo, né? Isso vai se estender, isso é mais ou menos o que está sendo precificado hoje pelo mercado. Essa crise ela vai ter sempre altos e baixos até a eleição. Acho difícil essa remoção. E a gente vai ter um contexto que é a retirada dos estímulos monetários nos Estados Unidos, também que tem que ser levados em conta também, né? E também, em algum momento, possivelmente, a elevação dos juros americanos, o início, né, poderá ser no segundo semestre do ano que vem. Então, isso também é um desafio, isso é uma coisa a ser monitorado, que isso claramente vai afetar fluxo de capitais para emergentes, né, incluindo aí, nesse caso, o Brasil. No caso, especificamente, como o Fábio já comentou, essa questão política, questão de crescimento, que realmente é uma questão, realmente, olhando mais agora, temos que olhar mais para 2023, ou seja, quais são as condições que o novo presidente vai assumir, quem ganhar, né, na verdade. Eu estou um pouco focado também na questão da inflação, né? E eu estou vendo assim o mercado assim vai reagindo um pouco tardiamente esse aumento aí da inflação de curto prazo, que na minha avaliação já repercute na inflação de 2022. Por que eu fico preocupado com isso? Porque a questão, claramente, da taxa de juros. Inflação alta, geralmente você tem uma taxa de juros mais alta, tudo mais constante em algum momento, né? E o que se percebe-se, né? Muita gente fala que houve uma aceleração dos preços das commodities. Ano passado nós tivemos aí que eu chamo de triplo choque, né? Tivemos um choque de oferta de preço de commodities, que começou a acelerar bastante em dólar a partir de julho e agosto, lá fora, no mercado americano. Aqui no Brasil, o dólar também se fortaleceu, e engraçado que geralmente é o contrário, né? Você tem aumento das commodities, geralmente o dólar tenderia a cair. Por que não aconteceu isso? Como o juro estava muito baixo, os exportadores, os investidores deixaram os dólares lá fora, né? E muita gente saiu com o dólar. O juro realmente estava baixo aqui no Brasil. Então, esse carry trading, na verdade, não aconteceu. Então, você teve, junto com o risco político e o risco do descumprimento fiscal que tinha para 2021, você teve dois choques de oferta de forma conjunta. O choque do câmbio e o choque das commodities afetando a inflação. E também um pouco a demanda de alimentos pela extensão aí do valor do auxílio emergencial que teve esse efeito. Só que, nos últimos 15 anos, você está tendo 2 anos de inflação de oferta, de choque de oferta forte. Agora, esse ano, o câmbio devolveu um pouco, as commodities desaceleraram um pouco no segundo trimestre, mas elas já voltaram a dar uma embicada. O câmbio, na verdade, ele continua, em termos de preços médios, até acima. O câmbio médio no passado foi 5,15. Esse ano está 5,34, 5,33. Então, tem ainda um aumento, ou seja, não houve uma devolução do choque. Então, nós estamos chegando, se aproximando no final de 2021, olhando 2022, com uma inflação que vai superar o teto da meta, tudo bem, já está dado, mas agora eu percebo que há um risco crescente de você ter
uma ameaça ao teto da meta do ano que vem. A inflação, inclusive nós estamos estimando aqui já de 4,43, eu acredito que o modelo do Banco Central tende a aumentar a inflação, aí no relatório de inflação agora em setembro vai ser divulgado. Vai dar uma boa esticada, que teve uma surpresa inflacionária boa entre junho e agosto, nos índices de inflação. Então, combinado com essa crise institucional que o Fábio comentou, a questão do crescimento, que é tem uma questão estatística que está ajudando esse ano, mas não tem sustentabilidade, as condições de inflação e de juros, é que eu acho que elas têm que ser, pelo menos, ajustadas para o próximo presidente. Quer dizer, você não pode, assim, na minha avaliação, olhando assim o regime de metas de inflação. Quer dizer, se nós temos um regime de metas, temos que defendê-lo em algum momento. Se está certa a meta, se está errada a meta. A nossa meta é uma meta de inflação em 12 meses, né, de um ano. Né? Então, esse ano já está dado que o Banco Central vai ter que fazer uma carta ao Ministério da Economia para dizer que a inflação superou o teto da meta. Como previsto em lei, né? Exatamente. Para o investidor, você entrar o ano já com essa imprevisibilidade que você vai ter de quanto vai ser o impacto da transmissão da inflação dos preços administrados sobre a inflação, os IGPs sobre a inflação de 2022, a transmissão do câmbio. E tem um ponto que eu queria ressaltar, a questão das commodities. Tem um movimento no mercado que está despreocupado, achando que as commodities estão desacelerando, e esse movimento de devolução do choque das commodities, da altas commodities de 2020 para cá, vai prolongar, vai prosseguir ao longo dos próximos meses, que ajudaria a cair a inflação. O problema é que houve uma mudança estrutural. A China está hoje como um grande importador de milho, que não era há anos atrás. Né? A China hoje ela opera os mercados. Então, a China, essa devolução que está tendo das commodities agora, julho, agosto, e agora deverá depois voltar, é muito em função da safra americana, que está vindo razoavelmente boa, mas a China, enquanto o preço está caindo, ela está comprando em outros mercados, como o brasileiro, e quando cai muito o preço, nos Estados Unidos, ela volta a comprar em Chicago. Então, ou seja, ela vai operando, então não há uma perspectiva de os preços das commodities terem um movimento de queda consistente. Ou seja, a própria antecipação de importação de commodities da China ano passado pode acontecer esse ano, e é o que está acontecendo. Ela está consumindo 100 milhões de toneladas, que é o mesmo volume em 12 meses do ano passado até agora, até agosto. Então, a princípio, eu não vejo como a inflação internacional vai ajudar muito aqui a cair a inflação interna. E o outro ponto, para finalizar essa questão da inflação, muita gente fala que o aumento de juros ajuda a cair o câmbio. Sim, ajuda a cair teoricamente. Só que nós estamos no início da alta dos juros. Se você olhar bem, o que está acelerando mais é a inflação ainda do que os juros. Então, ou seja, o carry, para voltar o pessoal trazer o dinheiro de volta, o juro ainda está muito baixo. Eu estou olhando de forma prática. Você hoje não tem ainda uma curva de juros, inclusive também considerando esse risco institucional, risco político, que está se acirrando cada vez mais, um movimento que vai ajudar a cair muito o dólar. Então, houve também esse movimento, que o dólar poderia cair muito para R$4. Então, a princípio, eu estou vendo aí a inflação agrícola tendo um menor número de estoques desde 2020. Você tem uma ideia? Os estoques de soja 2020 para cá estão praticamente pela metade. Então, não há como o preço das commodities de soja cair muito no curto prazo. Elas podem ter uma devolução. Mesma coisa o milho. Então, esses dois componentes, além da recuperação da demanda mundial, eu ainda acho que o Banco Central ele tem que sinalizar de forma um pouco mais enfática, ou sinalizando, ou dando uma ação um pouco mais forte no choque monetário. Porque, enquanto não tiver isso, você vai ter ainda essa coisa da inflação. Eduardo, isso significa um aumento do aumento para 125 pontos ou uma extensão do ciclo acima de 7,5, 8 esperado? O que você defende? Isso
Isso é a famosa escolha, né? Agora, o mercado já está dado a um ponto, porque o próprio Banco Central sinalizou aumentos de um ponto, né? O senhor está falando justamente da previsão de aumento da Selic, do novo aumento da Selic, é isso, né? Só para a gente colocar nosso público nesta conversa, né? Porque só me permitam fazer a menção em relação à questão da inflação, até porque os juros também estão tentando conter a inflação. Nós sempre tivemos como máxima no país, porque nós sempre fomos exportadores de commodities, que uma balança comercial positiva era incrementador, e um dólar, obviamente, bom para exportar, era incrementador do agronegócio, que nós somos fortes. Isso mexia na balança comercial, entrava dólares no Brasil, isso controlava o câmbio e, por conseguinte, também a inflação. Só que a gente está tendo aqui, eu não sei se um efeito completamente adverso, porque a gente continuou exportando, a gente continua tendo a balança comercial, se tem os números agora, foi muito positivo, o melhor agosto, desde há muito tempo, desde o início da série histórica, melhor agosto de todos os tempos. Só que eu continuo com uma inflação destes produtos que nós exportamos muito alta no Brasil também. E o que nós não exportamos e temos que importar, eu tenho uma pressão inflacionária sobre combustíveis que é gigantesca, sobre insumos que a gente consome, insumos médicos que afeta o governo, porque boa parte é importada, afeta os planos de saúde, ou seja, afeta a vida do brasileiro. A lógica de que ser um país exportador com dólar favorável para exportação que nos beneficiava, isso era um conceito, isso era repetido à exaustão, não funciona agora, não está funcionando agora. E isso chama atenção. Não está funcionando porque é uma lógica que se aplica às condições normais de temperatura e pressão, e as condições de temperatura e pressão do Brasil nos últimos tempos têm sido qualquer coisa menos normal. Essa cotação do dólar, que está afetando essas variáveis, ela é o espelho reflexo da nossa incompetência. Este dólar se explica pela inépcia na gestão do país, porque se tivéssemos outro tipo de condução mais pé no chão, digamos, com um país mais pacificado, este dólar seria muito mais acomodado do que está. Este dólar, para o dólar que resulta dos modelos, acho que o Eduardo vai concordar comigo, é uma aberração. Se você tira a equação política de lado, que está afetando isto, se você põe taxa de juros, preço de commodities internacionais, taxa de juros internacional, etc., qual é o dólar que deveria ser visto no mercado? Com essas variáveis, é um dólar muito menor do que esse dólar de 5,20, 5,30, hoje está um pouco menor, que temos visto nas últimas semanas. Você concorda com essa avaliação, Eduardo? É o barulho institucional, Eduardo, que está, como citou o Fábio Jambiage aí, é o barulho institucional, porque as questões fiscais estavam dadas. A gente sabe que gastou muito no ano passado, a gente sabe que já era deficitário antes da pandemia, a gente sabe que nós tínhamos umas transformações de reformas que levam tempo, e esse tempo também impacta nas condições conjunturais, mas este barulho institucional é hoje o principal provocador desses problemas todos que nos fazem ter dúvidas gigantescas de como será intensa e se será intensa a retomada? Eu acho que o câmbio, exatamente, o câmbio podia até estar mais baixo, é porque o juros está errado ainda. Temos já a crise política adicional, que se acirrou, muito forte, e, de certa maneira, essa crise política, junto com essa questão da inflação, isso que provoca o não retorno, ou seja, ainda não há o retorno do fluxo de dólares do país, e a dinâmica de crescimento que também afeta a relação de dívida sobre PIB e a perspectiva fiscal a médio e longo prazo fica pior. Ou seja, o mercado, o Fábio vai lembrar bem, em agosto, setembro do ano passado, haviam dois grandes riscos, digamos assim, que o mercado estava olhando, em 2020, que era o risco do ministro da Fazenda sair, ministro da Economia, desculpa, Paulo Guedes, houve várias saídas de alguns integrantes da equipe econômica, e ali havia o risco do descumprimento da regra do teto dos gastos em 2021. Isso acabou sendo eliminado. Aí o mercado pegou um bom ânimo após o PIB do primeiro trimestre, começou a revisar para cima o resultado do PIB,
a relação dívida sobre PIB, que era estimada mais de 90%, começou a cair mais para 80%. Só que agora, novamente, né, veio essa tônica, essa crise realmente é uma crise forte. Então, na verdade, essa questão de crescimento econômico tem que ser olhada, sustentabilidade realmente não existe, porque já está dado já o cenário de crescimento, digamos assim. Não há muito o que se fazer, né? Então, o que se tem que fazer é onde se pode se tentar ajudar. Quer dizer, onde tem um pouco de autonomia. Por exemplo, o Banco Central tem autonomia operacional, que o Supremo até manteve aí, né? Houve até uma reviravoltazinha, mas está aí, o Banco Central está autônomo, tem autonomia, há um discurso um pouco mais enfático do presidente do Banco Central, que quer cumprir a inflação, quer cumprir a meta, que eu acho que, não necessariamente precisa cumprir a meta central, mas tem que não ficar também muito distante dessa meta central do ano que vem, que seria o segundo ano de descumprimento do teto da meta. Quer dizer, há o risco? Ainda não há uma previsão já chegando perto de 5, mas não está muito distante disso. Então, eu acho que, o Fábio comentou, essa crise política está realmente acelerando, ou seja, mudou o patamar e evita que esse câmbio tivesse mais baixo. Isso aí é fato. Agora, o juro continua errado. Se o juro continua errado, o câmbio continua errado e esse fluxo de dólares não vem. Então, ou seja, tem que mudar esse imbróglio. E, infelizmente, se você não tem a ajuda da política fiscal, a conta vai para quem? A conta vai para o Banco Central. Bom, Fábio, deixa eu voltar a você, porque você fez menção à questão do problema institucional, porque eu tenho, obviamente, alguns erros que vêm do Executivo, mas eu tenho também demonstrações do Congresso Nacional de gastança ou de gastos maiores. A gente viu isso, por exemplo, na votação desta quarta-feira no Congresso, em que, em tese, o governo foi derrotado, mas convenhamos que o Brasil também saiu derrotado em alguns aspectos ali. E eu tenho também, por parte do Supremo Tribunal Federal, uma série de questões de insegurança jurídica que afasta investidor. Eu me lembro que eu entrevistei vários empresários aqui fora do país e eu perguntava sobre a questão cambial, instabilidade cambial, ele dizia, isso não é o meu problema maior. Meu problema maior é mudar a regra durante o jogo. Ou seja, é a insegurança jurídica. Eu tenho dos 3 poderes da República, sem contar o barulho das redes sociais, porque isso é muito forte hoje, eu tenho dos 3 poderes da República demonstrações, obviamente algumas positivas, mas também demonstrações negativas. Eu não tenho algum poder salvando o Brasil. Essa imagem que está na cabeça de um investidor, ou de um empreendedor, ou de um empresário hoje, é isso que está pesando nessa recuperação? Eu tenho uma visão diferente. Eu acho que esta balbúrdia institucional recente está mais associada ao presidente da República em pessoa, né? Porque eu tendo a concordar que há um pano de fundo de certas disfuncionalidades, mas entre choques, no passado, eu me formei em 1983, acompanho a conjuntura, a política, a economia, na verdade, desde antes de formar. Então, o Eduardo um pouco mais novo que a gente, mas, enfim, mais ou menos a gente tem aí em torno de 4 décadas de acompanhamento da conjuntura. E, assim, momentos de entrechoques houve várias vezes. Mas aí, o que você faz? Você joga água na fervura. Você estabelece pontes, você dialoga através de manifestações explícitas e através de envio de emissários para ver o que se pode fazer. E o que a gente tem visto é jogar gasolina na fogueira. Praticamente não se passa um dia sem que haja declarações realmente perturbadoras acerca dessas questões institucionais. O que leva a uma situação muito preocupante em termos de reação do empresariado, porque se você tem que fazer um investimento de 100, 200, 300 milhões de reais nesta conjuntura, o que você faz? Qual é a decisão mais racional? Bom, wait and see, não é?
Então, há uma figura que eu uso muito nas minhas palestras, que na verdade já vinha de antes, só que agora volta a se acentuar. Acompanha o meu raciocínio. Em 2013, né, a economia entrou em crise, ou em perspectiva de crise. Todo mundo sabia que havia um problema se avolumando, nuvens no horizonte. Aí, o que acontecia? Bom, vamos aguardar as eleições de 2014. Vieram as eleições de 2014, a presidente Dilma foi reeleita. Você deve lembrar, começou a se falar em impeachment, da possibilidade de impeachment dele em função do que já estava acontecendo, das pedaladas, de todo o conflito político, aqueles escândalos, etc., antes mesmo da segunda posse dela. Entre a eleição e 1º de janeiro de 2015, você pegava os jornais, já se falava da possibilidade de impeachment. Em 2015, isso se assentou. Bom, vamos aguardar o que acontece com a possibilidade do impeachment. Depois teve o impeachment, bom, vamos aguardar as linhas do próximo governo. Depois teve o famoso Joesley Day, em maio de 2017. Bom, vamos aguardar se o presidente Temer vai ser impeachado. Depois, essa questão foi superada, mas já estamos na presença das eleições de 2018. Vamos aguardar as eleições de 2018. Depois, vamos aguardar a reforma previdenciária. Bom, evidentemente, ninguém poderia esperar pela pandemia, não é? Porque foi um tremendo de um cisne negro que apareceu. Mas o que eu queria dizer, e aí, na pandemia, evidentemente, isso atropelou todo mundo, no mundo inteiro. Mas o que eu queria dizer é que o empresariado brasileiro, de um modo geral, ele opera no regime wait and see desde 2013, praticamente. Quando você olha os ciclos de investimento no passado, independentemente das características ideológicas ou das inclinações de cada governo, você vai ver que teve alguns surtos de investimento. Em que circunstâncias? Nas circunstâncias em que o empresariado tinha a visão do que eu chamo de, entre aspas, chão pela frente. Não é? É como se você está andando de carro, não é? Você está andando de carro, você vê a estrada com boa visibilidade, você acelera. Agora, se tem um nevoeiro, está chovendo muito, você não tem uma visibilidade, o que você faz? Você segura, né? Então, a situação que a gente vive é uma situação de extrema incerteza. Agora, quando eu tinha encerrado, eu falei, depois eu queria voltar, depois na fala do Eduardo, é o seguinte, eu poucas vezes estive tão pessimista como nos últimos tempos em função de tudo isso que está acontecendo. Agora, eu sou, digamos, potencial e cautelosamente otimista para depois de 2023. Potencial porque há uma série de coisas que precisam acontecer para esse otimismo efetivamente se configurar em realidade. E cauteloso porque, enfim, todo mundo já tem suficiente idade para ficar escaldado. Mas a experiência obriga, né, Fábio? Na verdade, aqui eu tenho uma visão, uma nuance diferente em relação ao ponto de vista que foi manifestado pelo Eduardo sobre a questão fiscal. É verdade que por vias transversas, não é? Porque por conta da inflação, etc. Só que eu não acho que esta inflação que a gente teve gere um efeito meramente once and for all sobre as contas fiscais. Acho que não. Acho que ela tem efeitos duradouros, permanentes, no seguinte sentido. Uma coisa era termos a trajetória de gasto esperada para 2022, já com cumprimento do teto, etc., com uma inflação em que o deflator implícito fosse igual, mais ou menos igual à inflação, e com a inflação em torno de 4% que se esperava antes para este ano e para o ano que vem. Com a inflação que a gente teve, Adalberto, nós vamos ter um deflator do PIB, que é a inflação relevante quando se compara com o PIB, tá? De mais de 10%, provavelmente, este ano, dado a inflação maior e dado o descolamento que está se verificando entre o deflator do PIB e o IPCA. Isso vai fazer quando... Eu acho que eu fui o principal responsável, um dos principais responsáveis por bater bumbo e dizer, olha quanto o gasto público está aumentando. Se você bota o gasto público desde 91 até 2016, ele praticamente só cresce
como proporção do PIB. Tá? Agora, depois estaciona agora tem os gastos extraordinários, mas quando você limpar os gastos extraordinários e olhar para 2022, o gasto em 2022, na comparação com o PIB, vai ser expressivamente inferior ao de 2019, antes da pandemia. Esta é uma situação extremamente alvissareira do ponto de vista da gestão fiscal, que com uma boa condução política de 2023 em diante, poderá ser transformada num trunfo muito bom para gerar expectativas favoráveis no mercado. Olha, nós estamos avançando já para a parte final e eu tenho uma pergunta única para os dois no final, mas antes eu preciso perguntar ao Velho. O Fábio falou sobre o presidente, o papel do presidente do Congresso e do Supremo, mas se baseou no presidente. Velho, qual é a sua opinião sobre o papel do ministro Paulo Guedes nesta trajetória toda, neste momento? Convenhamos que ele chegou apostando alto e apostaram alto no ministro Paulo Guedes. Qual é a sua percepção neste momento, diante desses desafios todos? Bem, eu vou dar minha opinião assim de gestor nesse sentido. Bem a ótica assim, que eu vejo em termos de fluxo de recursos. Ou seja, se eu fosse administrar ou decidir alguma alocação de investimento. Né? Velho, me permite, eu pergunto justamente por aquela máxima, e isso é natural, não é diferente no mundo, aqui no Brasil talvez seja ainda mais intenso, em que a confiança do mercado na proposição do ministro da Fazenda, o ministro da Economia, a confiança de que ele vai permanecer no cargo ou não, a confiança do que ele vai continuar defendendo ou não, por esse ponto de vista, por favor. Eu acho que tem duas coisas. Primeiro, quando ele inicia o governo do presidente Bolsonaro, ele está com a credibilidade muito alta e a política econômica com uma certa trilha. Né? Sim. Ano passado, havia uma certa deterioração gradual, né? Digamos assim. O mercado captou isso no mercado de juros, no mercado de dólar, na própria Bolsa, que os avanços da economia liberal não estavam atingindo as metas desejadas. Por exemplo, na questão das privatizações, por exemplo. O secretário até dessa secretaria, o Matar, até tinha saído do governo. Né? O Salim Matar, sim. Situações de novos integrantes saíram. Mas, naquele período, o Paulo Guedes ainda tinha realmente um impacto alto de credibilidade para o governo federal muito grande, a tal ponto que a especulação da saída dele, só isso, já gerou uma elevação dos juros futuros, o dólar foi subindo. Hoje, a situação, um ano depois, podemos dizer exatamente um ano depois, a situação é diferente. Então, a situação hoje, se ele saísse, claramente o mercado sempre reage mal, né, a sair de um ministro da Economia. Mas hoje, com certeza, em função da crise institucional, desse desgaste da política econômica, toda essa questão, concordo com o Fábio que a questão fiscal, de certa maneira, está bem melhor, claro, vai ter um déficit público menor esse ano do que ano passado, ano que vem, mas o mercado vai ficar, de certa forma, meio ainda imprevisível para 2023. Não sabe quem vai assumir, como é que vai ser a política econômica. Na parte fiscal, pode ter que pegar boas condições. Agora, o Paulo Guedes em si hoje, a saída dele, uma mudança dele, não traz tanto impacto negativo no mercado como um ano atrás. Por quê? Senão, hoje, com certeza, o dólar, com todo esse desgaste todo, com todas essas derrotas, o governo tentou ontem aprovar, voltar a limitar a despesa do plano de saúde das estatais, não conseguiu. Tentou na comissão lá não dar estabilidade aos novos concursados, funcionalistas também, não conseguiu também. Ou seja, agora a taxação de dividendos, agora, em vez de ser 20, vai ser 15, um pouco menos receita. Então, o governo, hoje, a saída dele, de certa forma, não teria tanto impacto negativo como estava um ano atrás. Então, eu acho que o Fábio falou uma coisa importante hoje. Eu acho que hoje a gente tem que criar algum elemento fundamental para dar essa travessia. E
nesse pano de fundo, a única coisa que realmente poderia dar uma estabilidade aos mercados hoje e, portanto, dar uma certa devolução do dólar, voltar ao câmbio, era estabilizar a crise institucional política, que também poderia também ajudar a questão dos juros, da inflação. Agora, eu acho que tem aí, eu ainda acho o seguinte, eu acho que o Banco Central, a gente não pode ficar também na torcida. A gente tem que agir um pouco. A gente está num momento crucial agora. Essa reunião de setembro, na minha avaliação, olhando já que estamos no final do ano, ela é muito importante. Eu acho que ela é tão importante uma reunião da política monetária em março, que o Banco Central começou a elevar realmente os juros de forma um pouco mais, começou a dar uma outra sinalização em termos de inflação, mas ele tem que já observar que a situação não vai mudar tanto em termos de crise institucional. Ele não pode contar mais, por exemplo, o orçamento. Até o dia 31 de dezembro, e várias coisas podem acontecer ainda. Não está definido ainda a negociação dos precatórios. Inclusive, o orçamento foi colocado meio desfigurado, como se fosse gastar. Não sei se o Fábio pode me corrigir nisso, mas me parece que o orçamento colocou como se a despesa fosse total dos precatórios. Então, eles vão ter que solucionar agora essa questão. Então, ou seja, então tem vários embrólios. E tem um ponto que é a inflação, que ela é um choque de oferta, mas é um choque de oferta que começa a gerar um certo novo piso para a inflação de 2022. E a gente, novamente reitero, a gente não está mais numa economia fechada, né? A gente tem uma economia globalizada. O S&P, os retornos do S&P nos últimos 5 anos, inclusive, eu acho que esse que é o grande risco nos próximos anos. Nós estamos numa armadilha, o mundo capitalista, desde 2008, está numa armadilha. A gente se acostumou, os bancos centrais darem dinheiro, efeito riqueza. O Banco Central japonês, o Banco Central europeu, e eles não conseguem escapar disso. De certa maneira, esse é o problema. Inclusive... viciado em quantitative easing. Oi? O mundo ficou viciado em quantitative easing. O mundo ficou viciado, a tal ponto que hoje... Já tem relatos e evidências, já estudos sobre isso, que hoje praticamente 50% das instituições financeiras hoje nos Estados Unidos não teriam capacidade de absorver uma volta da elevação do juros. Olha só a situação que está. Esse mundo da nova teoria monetária moderna, efeito dá dinheiro, efeito riqueza. Então, isso aí, de certa forma... é o que é o grande também, outro ponto também que tem que ser observado pelo Banco Central, que o mundo, geralmente, quando você tem retirado estímulos, em algum momento você vai ter que aumentar um pouco os juros, esse mundo, geralmente, que já aconteceu no passado, as últimas crises do mercado acionário, que cada vez estão menos espaçadas, estão mais curtas, né? Você tem uma ideia, o S&P e o Dow Jones tiveram uma queda média, historicamente, nos períodos de retirada de estímulos ou de aumento de juros, de 10% a 20%. Então, obviamente, isso vai ter a afetar. O câmbio, o dólar médio, tende a ser realmente, aparentemente, lá fora, ser um pouco mais alto num mundo desses. Pois não, só para concluir, para eu fazer essa última pergunta. Só para concluir isso, eu acho que essa questão da reunião do cupom desse mês é uma reunião importante que eu vejo de sinalização, que eu vejo para a inflação de 2022. Porque eu não consigo ainda vislumbrar ainda essa devolução toda dos preços das commodities, né? E considerando ainda que o aumento do juro americano ainda vai demorar muito. Então, na verdade, o dólar não vai subir tanto lá fora ainda. Então, você vai ter ainda uma liquidez ainda razoavelmente boa ainda, que ainda vai sustentar esse mundo de demanda de ativos reais. Né? Bom, vamos lá então, para a gente encerrar essa entrevista. Eu vou pegar a frase do Fábio, que ele fez menção do Dr. Ulisses, em que ele dizia Sua Excelência os fatos, né? Ou Suas Excelências os fatos foram apresentados pelos senhores aqui. Tem uma outra frase que ela tem uma competência gigantesca em alterar, por exemplo, questões eleitorais, e nós teremos um ano eleitoral no ano que vem. O Fábio fez menção, e você também, velho, de que vocês já estão olhando para o Brasil de 2023, ou seja, com a posse ou a reeleição desse, ou a posse de um novo presidente, ou seja, uma nova era política no país,
que é aquela frase que todos conhecemos, a economia estúpida, ou seja, ela muda completamente o humor das pessoas. Eu vou lembrar de uma frase do Dr. Delfim Neto, que ele dizia assim, o instinto animal do empresário, ou seja, quando ele vê condições, ele quer investir, ele não quer ficar parado esperando, ele basta uma oportunidade. E tem uma outra, e vou me dar a liberdade de colocar aqui um ponto de vista meu, que nós temos nesse país o que eu chamo de demanda reprimida por dar certo. Ou seja, basta uma oportunidade e a gente vai tentar funcionar. Temos esperanças com estas frases ou temos problemas? Porque são conceituais na história brasileira. Fábio, a sua fala final, por gentileza. Olha, quando vocês falavam, estava olhando, porque hoje está um boato de que o ministro da Saúde se demitiu, estava olhando o noticiário, eu vejo declarações do presidente da República convidando os ministros do Supremo Tribunal Federal, para acompanhá-lo no carro de som e se dirigirem aos manifestantes do dia 7 de setembro. Em que país do mundo você vê uma cena dessas, o presidente da República convidando um juiz ministro do Supremo para discursar num carro de som? Isto é um exemplo meio emblemático, paradigmático, da balbúrdia institucional que o país vive, e acho que o mercado introjetou nas últimas semanas, depois de, durante alguns meses, ter relevado a importância desse tipo de anomalias, e isso é o que está sendo precificado nesse movimento dos ativos, né? Então, eu acho que a gente tem que procurar chegar às eleições dentro desse quadro de dificuldade, na situação menos ruim possível, que, do meu modo de ver, estaria associado a uma inflação em torno de 4%, pode ser um pouco mais, eventualmente, não é? Como o Eduardo aventou, um déficit público, esperemos que em queda, em torno de 5% do PIB no próximo ano, e uma Selic que provavelmente estará em torno de 8, um pouco mais por cento, numa situação de ativismo monetário com uma taxa de juros real Selic, no ano que vem, maior do que seria a taxa de juros real neutra, que é algo necessário para conduzir o ciclo monetário na direção de uma normalização. Agora, passado o ciclo eleitoral, vai ser chegado o momento de, como se diz na linguagem futebolística, baixa a bola. Não podemos ignorar a dificuldade que emanará do fato de que a gente estará no início, como o Eduardo já mencionou, de um ciclo de alta dos juros, começando com os juros não internacionais perto de zero, eventualmente com o primeiro movimento de alta, rumo a uma normalização, alguns anos depois, uma taxa de juros do Fed, hoje em zero, em alguma coisa entre 2,5% e 3%, que obviamente joga contra o Brasil. Porém, por outro lado, se na comparação com essa maluquice que a gente tem visto recentemente, quem for eleito demonstrar condições de diálogo com o Congresso e souber montar uma ampla coalizão reformista e modernizante com um Congresso que apoie essa reforma, assim como o Congresso apoiou a reforma previdenciária em 2019, eu não tenho dúvida de que a gente vai ter um conjunto de peças nesse quebra-cabeças montada para um ciclo de crescimento. Que a gente vai ter uma situação externa invejável, com uma balança comercial altíssima, um esforço fiscal que, em parte, já terá ocorrido com a ajuda da inflação, e uma taxa de juros que, olhando para frente, deveria cair depois desse ciclo de alta. Então, com um governo que defina claramente qual é a sua estratégia e quais são as 2 ou 3 reformas mais importantes em que ele vai centrar fogo, acho que a gente, em que pese essas circunstâncias externas semi-adversas, tem tudo para ter uma boa gestão em 2023, 2026.
Velho, repito a pergunta para você, Eduardo Velho. Essas 4 frases aí, embora nós tenhamos, vocês fizeram menção sobre o Brasil de 2023, porque nós temos um período eleitoral e o Congresso já está na eleição, o presidente já está na eleição, a oposição já está na eleição, mas nós temos um país para levar até lá. Há alguma possibilidade da gente ver o instinto animal do empresário ou essa demanda reprimida por dar certo, que mobiliza as pessoas para tentar resolver já problemas que vão demorar um pouco mais, mas para, digamos, retomar isso daí? Rapidamente, se você puder fazer esse conceito, eu te agradeço, mas fique à vontade. Rapidamente, eu vou relembrar a crise de 98 para 99, né? Quando o nosso déficit externo estava crescendo, as reservas cambiais indo para quase zero, e a necessidade de você mudar o câmbio para o câmbio flutuante, que foi aconteceu em 99. E eu me lembro todo mundo, não, o Brasil acabou para o país. Realmente, como o Fábio falou, você sempre, depois de um problema, o Brasil é é uma fase até melhor que a Argentina, mas o Brasil sempre foi assim, né? Uma administração meio assim, vai chegando perto da crise, resolve na última hora, aos 45 minutos, e passa para outra. Então, realmente, as condições para o outro mandato, as condições fiscais, elas são boas, em termos de trajetória de déficit. Se resolver o problema que eu vejo da inflação, que eu acho que tem que ser importante agora, esse ativismo do Banco Central, que ele está, de certa maneira, está ali autônomo, ele pode ajudar nisso, não pode ficar esperando. Você pode entrar em 2023 já com a expectativa que o juro nominal já possa estar caindo, com a inflação, mesmo com o aumento do juro americano, que vai ser muito devagar. Então, de certa maneira, o cenário externo e fiscal para 2023 não é ruim, não. É bom. Porque a expectativa de inflação americana nos próximos 3 a 5 anos está ancorada na faixa de 2%, 2,5%. Então, isso é o que está hoje o mercado hoje. Então, a gente tem que resolver essa questão política. Isso é uma questão que, infelizmente, no curto prazo, é que eu acho que ainda vai demorar um pouquinho. Então, você vai ter oportunidades aí na curva de juros interessantes, na curva de dólar, mas apostando que se a curva longa está muito esticada, ou seja, se você está com juros de mais de 10% em 2027, é sinal que acabou o regime de metas. Não, então você vai poder entrar vendido em algum momento nessa mesma expectativa que o fiscal vai estar melhor e você vai ter condições boas de crescimento. Então, eu gosto de sempre separar esse negócio do curto prazo e essa questão aí pós-eleição. Mas, com certeza, a questão política agora entrou no radar. Eu acho difícil enquanto ela não for solucionada, o câmbio voltar para um patamar realmente abaixo de 5. É o que eu acho. E Piotr, eu te deixo aí uma bola quicando para você convidar o próximo convidado da tua próxima live para chutar em gol daqui a 2 meses. Que eu tenho dúvidas de até que ponto o presidente Bolsonaro foi informado do que significa exatamente, do que implica a autonomia do Banco Central. Não é? Eu não sei o que ele fará, mas conhecendo Brasília, e o Eduardo conhece bem também, eu tenho certeza que vai ter um monte de gente buzinando no ouvido dele. Como é que a gente vai permitir essa alta de juros que vai atrapalhar o nível de atividade? E vão começar a aparecer notinhas de jornal dizendo que o Planalto está irritado com a alta de juros conduzida pelo Banco Central. Aguarde, né? Se segure, aperte o cinto, porque... Eu vou aumentar, então, a sua aposta, viu, Fábio? Reserva grandes emoções. Eu vou aumentar a sua aposta. Eu aposto com você que lá na eleição de 2022 haverá candidatos reclamando da autonomia do Banco Central também, viu? Já tem. Isso é pula de 10. Fábio, obrigado pela gentileza. Forte abraço. Muito obrigado pelo convite. Fábio Jambiage conversou conosco, Eduardo Velho. Forte abraço. Obrigado aos senhores, viu?